Oi, meu nome é Fernanda Orsatti e eu vou continuar falando para vocês um pouquinho sobre a ampliação do repertório comunicativo para pessoas não verbais ou minimamente verbais, através do uso de o aplicativo, e no caso do aplicativo que eu estou usando hoje é o Inclusive, daqui da Inclusive Todos. Então, quando a gente pensa nas nossas crianças e jovens e adultos não verbais, a gente chega como terapeutas novos, como professores novos, com um histórico que essa criança e jovem já enfrentou de muito insucesso, né? Então, imagina que se você não adquirir uma maneira eficaz e eficiente de se comunicar ao longo do seu histórico escolar, familiar, social e de uma maneira geral, você chega com uma grande falha na hora de interagir, de engajar com atividades acadêmicas, de conseguir se comunicar qualquer, talvez, ideia um pouco mais complexa, não as atividades básicas no dia a dia. E aí, óbvio que em casos ainda mais extremos, a gente tem crianças e jovens que não conseguem nem comunicar ideias ou necessidades básicas. Então, quando a gente fala de oferecer um método novo para ampliar esse repertório comunicativo e de interação social, a gente tem que garantir que as tentativas dessa pessoa, ou que as tentativas dessa pessoa de engajar ali com a gente, com o aplicativo, com os cartões, o que a gente quiser, isso também não serve só para aplicativo. Elas têm que ter sucesso, né? Então a gente tem que oferecer oportunidades e sempre terminar em sucesso dessas oportunidades de comunicação interativas. De maneira geral, quando a gente oferece e a gente está tentando aí ampliar esse repertório de comunicação, a gente tem que sempre oferecer essas oportunidades em momentos de brincadeira e em momentos de conversa. Porque não adianta eu pedir para as crianças virem e identificarem, qual que é o cachorro ou qual que é o gato, se eu não pedir dentro de um contexto, né? Então, se eu pedir para ela perguntar, qual que é o vídeo, e aí eu vou dar um exemplo de hoje do consultório, da galinha pintadinha que você quer assistir, é o da borboletinha, ou é o do gato, ou é o do sapo? Aí a escolha dela, ou a identificação dela aqui, faz sentido dentro de um contexto de interação comigo. Não só ela apontando qual é o animal específico. Isso também serve, por exemplo, no exemplo dos animais, se ela viu algum animal no final de semana, ou qual que eu sei que você tem um cão em casa, qual que é o nome do seu cão? Ou eu sei que você tem um bicho de estimação, qual que é o bicho de estimação? Você tem um cão ou você tem um gato? Então, você tá usando ali um vocabulário que é simples, que é ali acessível para essa criança e jovem, mas dentro desse contexto de brincadeira ou de conversa. E aí vem o nosso segundo ponto. Esse contexto de brincadeira e conversa tem que ser motivador e tem que ser interessante para essa criança. Se essa pessoa está engajando numa atividade logo de primeira, principalmente quando a gente começa, que ela não tem interesse ou que seja muito difícil para ela, provavelmente a vontade dela de se comunicar sobre isso ou com isso vai ser muito menor. Vamos pensar, gente, se alguém chama a gente para bater um papo, para uma conversa sobre alguma coisa que a gente não gosta ou que a gente não conhece, o quanto de vontade, mesmo vocabulário e organização, a gente vai ter para conseguir engajar numa conversa dessa. Então, motivação e trazer o interesse nesse início para a criança é muito importante. E aí a gente vem com o nosso próximo ponto. Então a gente começa com essas atividades, vocabulário e tudo de interesse dessa criança. E aí a gente vai aos poucos ampliando isso para atividades de menos interesse, ou um vocabulário novo, ou atividades mais difíceis. Então a gente começa essa criança pedindo pelos animais o vídeo que ela gosta, depois a gente vai conseguir trazer um livro que também tem os animais, e a gente vai usar esse vocabulário dentro do livro com os animais, e a gente vai conseguir começar a trazer uma atividade de menos preferência, nova, e aí logo em seguida a gente faz o quê? A gente apresentou o livro, conseguiu usar alguns vocabulários, a gente volta com o vídeo. Então a gente está sempre intercalando uma atividade nova com uma atividade que ela já conhecia e que ela já dominava. Então ela já tinha ali o planejamento motor de conseguir acessar, e agora a gente está conseguindo trazer essa atividade nova.
junto com essa atividade, com esse vocabulário novo, e aí por isso que a gente sempre fala de ampliação do repertório, da comunicação e da interação, e repertório comportamental como um todo, para garantir que ela tenha sucesso, a gente oferece o suporte. E aí eu já falei um pouquinho antes em outros vídeos pra gente sobre a hierarquia de suportes. A gente sempre vai tentar começar pelo menos suporte, então, eu sei que você tem um bicho de estimação, qual é o bicho de estimação? E aí, se ela não responder, a gente oferece o apoio gestual. Se ela não responder, aí a gente, eu sei que você tem um cachorro, eu tenho um cachorro. Eu sei que o nome do seu cachorro é Mimi. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Então, o suporte, oferecer o suporte garante o sucesso dessa comunicação. Se a gente só oferecer, ela não responder e a gente deixar por isso mesmo, ela vai começar a perceber, essa pessoa, que que a opinião dela não é importante, porque a gente perguntou, ela não respondeu e a gente não teve nenhuma consequência nesse sentido. Então, a informação que a gente está passando eu te peço, mas se você não responde, a gente não se importa nesse ambiente. Então, a gente precisa, sim, mostrar que tem uma consequência da não resposta, que eu vou querer te dar suporte para você conseguir fazer isso, né? Então, porque eu realmente estou perguntando porque eu quero saber isso de você e eu quero que a gente consiga fazer essa troca aí juntos. E essa oportunidade tem que gerar sucesso, por isso que eu garanto com o suporte. E aí, nesse sentido, se a gente der o suporte e a criança escolher errado, a gente falou um pouquinho também isso de discriminar o estímulo. Esse é um processo de aprendizagem. Então, se eu chegasse para você e falasse qual é o seu animal, você ia demorar um pouquinho para se organizar, para conseguir mostrar para mim dentro do aplicativo qual que é o seu bicho de estimação, por exemplo. Então, para as nossas crianças, a gente lá ofereceu o suporte e ela foi e apertou gato, sendo que ela tem um cachorro, o que a gente vai fazer? A gente vai redirecionar. Então, eu sei que você tem um cachorro, e aí você pode dar o apoio manual e oferecer uma resposta. Com o tempo, ela vai começar a associar que cachorro tá aqui. E aí a gente não assume com esse redirecionamento que ela não saiba que ela tem um cachorro, né? Ela só realmente não sabe mostrar pra gente e expressar isso usando esse sistema ainda. E aí esse a gente vai assumir pra tudo. Toda atividade, todo vocabulário novo que essa criança vai ser exposta, a gente oferece esse suporte gestual, então a gente mostra onde tá. Se essa criança apertar o errado, a gente redireciona pro certo, sem muita consequência negativa. Não, você não tem gato. Como assim você não sabe que não tem gato? Acho que você apertou errado, não é gato, né? O seu cachorro, o que você tem em casa é um cachorro, tá? E aí no final, reforçar bastante. Então, se é uma conversa, nossa, você tem um cachorro, eu também tenho. O nome do meu cachorro é Durango. E aí a gente vai conversando, mostrando ali o interesse, mostrando ali que aquela resposta foi ouvida, se é uma conversa. Se for uma brincadeira, se ela conseguir falar pra gente que ela quer ver o filminho do sapo e apertar o sapo, a gente vai dar o filminho na hora. Se a gente tá lendo um livro e a gente tá falando dos personagens, a gente vai responder e mostrar, realmente, olha aqui, no livro o porquinho fez isso. E aí a gente dá esse reforço também, tanto visual no livro, quanto verbal, e aí mostrando que você ouviu e que você tá entendendo o que essa pessoa tá querendo dizer ali naquela interação. Tá bom? Obrigada, foi uma ideia geral da gente pensar como a gente oferece a oportunidade, mas a gente tem que sempre terminar essa comunicação, essa oportunidade interativa em sucesso. E isso é muito importante para continuar motivando e engajando as nossas crianças. Tchau, tchau, obrigada!